Abra sua Bíblia em Números capítulo 17. Vamos lá. O que está escrito aqui? O que está escrito? O que precisa ser misturado com a fé? A palavra. Se a palavra não for misturada com a fé, não adianta nada. Então vamos lá. O Senhor disse a Moisés: peça aos israelitas que tragam 12 varas, uma de cada líder das tribos. Escreva o nome de cada líder em sua vara. Na vara de Levi, escreva o nome de Arão, pois é preciso que haja uma vara para cada chefe das tribos. Deposite-as na tenda do encontro, em frente à arca das tábuas da aliança, onde eu me encontro com vocês. A vara daquele que eu escolher, diga comigo, florescerá. Eu me livrarei dessa constante queixa dos israelitas contra vocês. Diga comigo, eu me livrarei dessas constantes queixas dos israelitas contra vocês. Contra vocês. E aí, daqui a pouco, eu pego nesse ponto aqui. Assim Moisés falou aos israelitas, e seus líderes deram-lhe 12 varas, uma para cada líder das tribos. A vara de Arão estava entre elas. Moisés depositou as varas perante o Senhor na tenda que guarda as tábuas da aliança. No dia seguinte, Moisés entrou na tenda e viu que a vara de Arão, que representava a tribo de Levi, tinha brotado, produzindo botões e flores, além de amêndoas maduras. Então Moisés retirou todas as varas da presença do Senhor e as levou a todos os israelitas. E eles viram as varas, e cada líder pegou sua vara. O Senhor disse a Moisés: ponha de volta a vara de Arão em frente da arca das tábuas da aliança, para ser guardada como uma, diga comigo, para ser guardada como uma advertência para quem? Para os rebeldes. Isso porá fim à queixa deles contra mim, para que não morram. Moisés fez conforme o Senhor havia lhe ordenado. O que aconteceu aqui foi algo sobrenatural. Para pensar, uma vara morta, pedaço de pau, que não estava ligada à videira. Era só uma vara. E essa vara floresceu. Essa vara produziu frutos. Essa vara, ela floresceu e ficou evidente a aprovação de Deus diante de tantos questionamentos. Recentemente, nós falamos sobre isso, e isso tem uma mensagem muito forte. Você sabe que a gente vive por fé. Você pode ficar com história ou você pode ficar com a fé. E o que Deus quis mostrar?
que aquele que ele escolheu, e ele ia mostrar de que forma? A sua vara, ou a sua autoridade, que vara representava a autoridade que Deus tinha dado àquele homem, Arão. Então, foi Deus mostrando assim, é esse que eu escolhi, é esse que eu coloquei nessa posição, para cessar questionamentos e murmurações contra o povo de Deus e contra o próprio Deus. E aí, quando você traz isso para a sua vida, é a mesma coisa, né? Vamos lá, 12 líderes e 12 varas, uma floresceu. Está entendendo o que quer dizer ou não? Sim ou não? Uma produziu de forma sobrenatural. 12 líderes, 12 varas, uma floresceu de forma sobrenatural. Deus mostrando, eu estou com esse, eu escolhi esse, eu dei autoridade a esse, eu estou dando autoridade, mostrando a todos para que fique evidente diante de toda a nação quem eu escolhi. Diga comigo, aquele que Deus escolhe, floresce, diga prospera, diga dá frutos. É forte demais. As Escrituras, ela mostra que quando nós rejeitamos o que o Senhor está nos dando, estamos rejeitando a Ele. Por isso que eu sempre falo, se a gente voltar na história, presta atenção, porque eu não estou te contando história, eu estou te mostrando erros que acontecem hoje, como aconteceu no passado, que a história só se repete, né? Erros que acontecem hoje, que as pessoas acham que não tem problema algum, e elas alteram o destino delas, elas mudam o destino delas. Então, se a gente voltar no tempo que o povo, Deus governava o povo e liderava o povo por intermédio do profeta Samuel, todos os direcionamentos, e o povo diz que não queria mais, o povo queria um rei, eles queriam ser igual às demais nações, porque as demais nações tinham um rei, então eles queriam um rei, e aí eles começaram a pedir um rei, uma liderança sobre eles, uma outra liderança, diga comigo, uma outra liderança, além daquela que Deus tinha escolhido para liderá-los. E aí, quando Samuel foi falar com Deus, Deus disse assim, esse povo não rejeitou você? Diga comigo, esse povo rejeitou a mim. Olha como é sério isso, presta atenção nisso. Eles não rejeitaram a você, eles rejeitaram a mim. Quando eles rejeitaram você, eles estão rejeitando a mim, porque eu escolhi você para liderá-los. Então, tudo bem, eles querem um rei, eu vou lhe dar. Só que esse rei vai botar uma carga pesada sobre eles. Eles vão gemer. Quando o povo rejeitou o sacerdócio de Arão, começou essa murmuração, esse questionamento, eles estavam rejeitando, diga comigo, a liderança dada por Deus. Por isso que Deus falou, coloca as varas lá que eu vou mostrar com quem eu sou. Coloca lá. E eu vou mostrar quem eu escolhi para liderar. E aí de 12 varas, de 12 líderes, uma vara floresce. Uma vara dá frutos, brotos, amêndoas, flores, de forma sobrenatural. Quando o povo, presta atenção que nós estamos falando de rebeldes, nós estamos falando de murmurações. Quando o povo, você sabe que na travessia do deserto, Deus alimentava o povo, sustentava o povo. Como chamava o alimento? Como chamava?
que era também conhecido como o pão do céu. Maná, diga comigo, pão do céu, que é também chamado pão dos anjos. Então, como aquele povo, Deus estava cuidando, protegendo o maná, eles não tinham que fazer nada. Todo dia chegava o maná para eles. Todos os dias Deus mandava o pão do céu para eles. Descia do céu. Eles tinham que recolher para aquele dia. E aí, eles começaram a falar mal do maná, rejeitar o maná e chamar o maná de comida miserável. E o maná era um milagre. Então, diga comigo, eles estavam rejeitando a provisão de Deus. Então, se você prestou atenção, nós já falamos aqui sobre 3 tipos de rejeições que eles passaram aqui. Rejeitou o líder, rejeitou o sacerdote, rejeitou a provisão de Deus. Quando o povo saiu do Egito, eles caminharam uma curta distância, e Deus os fez parar ali no pé do Monte Sinai. Porque Deus iria dar direções, ia dar leis ao seu povo. Porque o seu povo não pode ser um povo sem lei, um povo sem disciplina, um povo sem direção. E aí, Moisés subiu ao monte e passou 40 dias na presença do Senhor. E enquanto Moisés estava lá, e eles acharam que Moisés demorou, ou estava demorando, eles fizeram, pela sua rebeldia, sua impaciência, eles pegaram o ouro que Deus os abençoou, fazendo com que os egípcios dessem a eles, e construiu o bezerro de ouro, e começaram a adorar e dizer que aquele bezerro era o Deus deles. E aí, quando Moisés desceu com as tábuas, com a lei, Moisés viu toda aquela rebeldia, aquela idolatria, aquela adoração. Moisés quebrou as tábuas. Quebrou as tábuas da aliança e depois a refez. Aí o que acontece? Deus mandou colocar dentro da arca, diga comigo, Deus mandou colocar dentro da arca os 3 símbolos de rebelião. O que tinha dentro da arca da aliança, bicho? Tinha os 3 símbolos da rebelião. Tinha a vara de Arão, tinha as tábuas da aliança e um pote de ouro com maná. Que a partir daquele momento, aqueles 3 símbolos de rebelião, que era, diga comigo, a provisão, a autoridade e as leis que foram rejeitadas, desprezadas pelo povo. Ficou claro até aqui? Sim ou não? Sim ou não? Eu vejo o que eu tenho com isso. Tudo. Porque as coisas, elas não são tão simples assim. Deus levanta o sacerdote para liderar. Eles começam a questionar e não quer o sacerdote. Deus levanta o profeta Samuel para dar todas as direções a eles. Eles querem ser igual às demais nações. Eles não eram como as demais nações. Deus os dirigia diretamente através do profeta. Mas eles querem ser igual quando Deus os escolheu para ser diferente, para ser um povo especial para Deus. Aí eles rejeitam o profeta. Deus manda o maná do céu, e ele chama o maná a provisão
de maná maldito. Eu me lembro, deixa eu contar uma coisa para vocês que está registrada na minha cabeça. Eu me lembro de uma história dentro da igreja, e fica de alerta isso, tá? Eu me lembro de uma história na igreja, que Deus... Sabe quando a pessoa não faz o que tem que fazer, mas reclama do resultado? Certo? Mas ainda está caminhando na misericórdia de Deus. E a pessoa começou, eu estou cansado dessa miséria, estou cansado dessa escassez, estou cansado é só essa provisão, é só essa provisão. E eu me lembro que Deus deu justamente essa palavra do maná, na época. Justamente a palavra. E eu me lembro que eu cheguei para essas pessoas e disse assim: você sabia que você está chamando de maldito a provisão que Deus manda para você todos os dias? E se essa provisão não vier mais, aí você vai saber o que é dificuldade? Nunca mais se levantou. Até hoje, eu tenho notícias, nunca mais se levantou. Até hoje estão na miséria. Por quê? O que a Bíblia nos ensina? A fidelidade no pouco, a gratidão, respeitar os processos e respeitar o trabalhar de Deus. Eu sempre falo para as pessoas o seguinte: você tem um direito. Se você não quiser estar na igreja, você tem o direito de fazer a escolha. Você só precisa saber se Deus quer que você esteja aqui, ou você está fazendo como o povo, dizendo assim: eu não quero mais escalar, eu quero um outro líder. Cuidado, que isso não é simples desse jeito. Isso não é dessa maneira. Porque se Deus levantou uma liderança para conduzir a tua vida, para dirigir a sua vida, para falar com você, e você começa a querer do seu jeito, você atrasa todo o processo da sua vida, como muitas pessoas atrasaram delas, estão atrasando. E aí, a gente não sabe, né? Mas por que estava lá dentro da Arca da Aliança o maná, a vara de Arão e as tábuas da aliança, símbolo da rebeldia, como advertência. E dos milagres também que o Senhor operou no meio deles. Partiram eles do monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. Mas, diga comigo, o povo ficou impaciente no caminho. E falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água. E nós detestamos, diga comigo, nós detestamos esta comida. O quê? Essa comida? E o que era a comida miserável? O maná, o pão do céu, a providência. Está entendendo? O que era a comida miserável? Nós detestamos essa comida miserável. E se Deus falasse assim: então a partir de hoje você não tem mais nem essa comida miserável, ia morrer tudo no deserto de fome. Era o milagre, era a provisão. Diga comigo, era o treinamento. Porque você sabe que o maná foi o treinamento, né? Por que o maná foi o treinamento? O maná foi o treinamento para ensiná-los a depender de Deus diariamente. Eles iriam entrar dentro da terra prometida, eles iriam prosperar muito, mas Deus queria ensiná-los a depender dele. E o maná tanto é que o maná era a provisão diária. E o maná tinha sabor tem texto que diz que era como um sabor de mel. Então não era ruim, era bom. E eles podiam usar para fazer outras coisas. O mais importante é que o maná era um milagre. Porque se Deus não mandasse o maná, o que eles teriam? Mas eles estavam chamando o maná do que nós falamos aqui? Nós lemos? Essa comida miserável.
Nós estamos cansados dessa comida miserável. As leis que o Senhor havia dado, que eram os 10 mandamentos, organizava toda a vida do povo. Era para organizar a vida do povo. A palavra, rejeitar a palavra, é rejeitar, diga comigo, o Senhor. E Saul, quando recordamos da história de Saul, Saul provou muito bem o resultado de rejeitar a palavra do Senhor, né? Como você rejeitou a minha palavra, eu estou rejeitando você. Foi isso que o Senhor disse a Saul. Eu te ungi como rei, eu te escolhi como rei, mas como você rejeitou minha palavra, eu estou rejeitando você como rei também. O Senhor também disse a Moisés: escreva todas essas palavras, pois elas representam os termos da aliança que eu faço com você e com Israel. Moisés permaneceu no monte com o Senhor 40 dias e 40 noites. Durante todo esse tempo não comeu pão e nem bebeu água. E escreveu os termos da aliança, os 10 mandamentos, nas tábuas de pedra. Mas quando Moisés desceu do monte Sinai carregando as 2 tábuas da aliança, não percebeu que o seu rosto brilhava, pois ele havia falado com o Senhor. Que coisa linda, né? A sua face de passar esse tempo na presença do Senhor, ele não detectou isso, mas a sua face brilhava. E tem uma coisa, o povo estava tão na carne, que o povo não tinha coragem de falar com Moisés, tinha medo dele, tinha medo de falar, porque a sua face brilhava, e pedia para que ele não se aproximasse. E a verdade é que muitos rejeitam o que vem de Deus e depois perguntam por que estão frustrados. Quando nós lemos histórias como essa, a Bíblia diz em Coríntios que tudo isso foi deixado para nós, diga comigo, como exemplo. Sabe por quê? Como exemplo? Para que nós não venhamos cometer os mesmos erros. A murmuração manteve o povo no lugar que não queriam estar. Que lugar que eles estavam? No deserto. E a murmuração os manteve no lugar que eles não queriam estar. Por isso que nós sempre falamos que vencer é uma tarefa interna. Sua maior guerra não são os problemas que você enfrenta. Sua maior guerra é interna. Porque vencer é um desafio interno. É aquela velha frase que nós sempre falamos, não é o que acontece conosco, são as respostas que nós damos ao que acontece. Esse é o ponto. Como é que nós agimos? Como nós lidamos com as situações que acontecem conosco? A falta de maturidade, relacionamento com Deus, humildade, levaram aquele povo à rebelião. Não aceitando aquilo que vinha de Deus. E a rebelião os manteve no lugar que eles não queriam estar. Então, ao entardecer daquele dia, o primeiro dia da semana, os discípulos estavam reunidos às portas trancadas, por medo das autoridades judaicas. Jesus apareceu, pôs-se no meio deles e disse: Shalom Aleichem. Eu vou falar em hebraico para você, tá bom? Aleichem. Já viu os hebreus falarem ou não? O negócio é tudo arrastado. Quer dizer, paz seja convosco. Enquanto falava aos discípulos,
mostrou-lhe as mãos e o lado. Então os discípulos ficaram muito alegres ao verem o Senhor. E Jesus lhe disse mais uma vez: paz seja convosco. Diga comigo, o Senhor lhes disse mais uma vez: paz seja convosco. Você vê que ele estava liberando paz ali naquele lugar. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E tendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados. Aqueles aos quais mantiverdes, ser-lhe-ão mantidos. Olha o poder e a autoridade. Contudo, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus apareceu. Os outros discípulos, no entanto, anunciaram-lhe: nós vimos o Senhor. Mas ele respondeu-lhes: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo aonde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, diga comigo, não acreditarei. Sabe qual é o problema disso? O problema disso é que ele passou 3 anos com Jesus, ouvindo Jesus falar o que ia acontecer. Então, não creu em nada. É aquela história que a gente sempre fala: se eu tivesse, mentira. Os discípulos mostram o exemplo de que uma pessoa, ela pode estar com o maior exemplo, o melhor líder, o melhor professor, o melhor pai, o melhor educador, o maior exemplo de fé, ver muitas coisas e não mudar nada dentro dela. Judas e Tomé é exemplo disso. O que mudou andando com Jesus? Por isso que outro dia nós trouxemos uma mensagem dizendo assim: seja honesto na sua autoavaliação. Seja honesto, seja sincero. Porque existem pessoas que falam assim: se acontecer assim, assim, assado, se eu tivesse isso e aquilo, aquilo. Não, o Senhor diz: se você não crê na palavra, você não crê em mais nada. Sabia? Porque milagres nunca foi, biblicamente, milagres não é motivo para que uma pessoa creia ou deixe de crer, porque ninguém viu mais milagre do que Israel no deserto e continuou nessa incredulidade. Está entendendo ou não? Sim ou não? Olha aqui para mim. Por isso que essa conversinha fiada que muitas vezes muitas pessoas querem dar como justificativa: se fosse diferente, se eu tivesse um bom exemplo, se eu tivesse sido criado, se eu tivesse tido oportunidade, mentira. Isso é a historinha que muita gente quer contar e quer acreditar. Muitos até acreditam nela. A primeira coisa que acontece: se eu não tomar uma decisão dentro de mim, que eu serei uma pessoa crédula, que eu serei uma pessoa de fé, que eu acredito na palavra, diga comigo, acreditar na palavra. Quando o Lázaro morreu, quando o rico, lá com Abraão, falou: pai Abraão, manda alguém avisar meus irmãos para não vir para esse lugar de tormento. Ele diz assim: ele tem os profetas, tem a palavra, se não crer, tampouco acreditará que alguém ressuscite e venha. Ele não vai acreditar só porque alguém ressuscitou e venha falar. Tem a palavra. Se eu não crer na palavra, eu não vou crer em outra coisa. Porque a gente vive, nós precisamos nos libertar da maldita hipocrisia. Se ao longo da nossa história, quantos de nós falamos assim: se isso acontecer na minha vida, aí
tudo vai ser diferente. Quantas coisas que você disse, isso já aconteceu, você já está lá na frente, vivendo coisas novas, e continua muitas vezes com as mesmas incredulidades, com as mesmas atitudes, com o mesmo procedimento. Por isso que nós precisamos tomar uma decisão. Eu quero ser uma pessoa crédula, uma pessoa de fé, eu acredito na palavra, a palavra vai me governar, porque senão outra coisa, querido, você pode ver o que você quiser. Eu sou testemunha disso. Quantas pessoas aqui dentro dessa igreja estavam em estado terminal, fez seus votos com Deus e disse que o Senhor curasse, nunca mais sairia da presença do Senhor. Foi curada e pouco tempo depois estava no mundo fazendo a mesma coisa. Nem a segunda chance, nem tendo uma segunda chance não mudou, nem tendo uma segunda chance. Quem está entendendo, por favor? Olha como é sério. Imagine você, uma pessoa que está desenganada, uma pessoa que os médicos deram dias para ela morrer, ela alcança um milagre, é curada, exames comprovam, e é como se nada tivesse acontecido. Ela pega aquela vida nova, ela pega aquela saúde que Deus deu a ela, ela pega tudo aquilo e o que ela faz? Volta a fazer a mesma coisa. É o cão que voltou ao vômito novamente. Por isso que nós precisamos, aqui, é aqui dentro. São decisões que a gente toma aqui dentro. É aquela piadinha que a gente conta. A Bíblia diz que a baleia engoliu Jonas. Mas tivesse dito que Jonas engoliu a baleia, eu acredito. Não sei de que jeito que essa baleia foi cabelar, mas eu acredito. Não é verdade? São decisões que a gente toma. É viver por fé. E é aí que está o ponto. Porque a palavra, o Senhor, Ele bate muito sobre isso. A palavra é o suficiente. E agora nós vamos seguir nisso, quer ver? Após 8 dias, os discípulos estavam reunidos ali outra vez. E Tomé estava com eles. Agora Tomé estava lá. As portas estavam trancadas quando Jesus apareceu. Agora as portas trancadas e de repente Jesus passa pela porta, aparece lá dentro. Ué, como é que entrou aqui? Está entendendo? Até porque ele já ressuscitou com um corpo não totalmente glorificado, mas um corpo glorioso. Não como ele é hoje, ainda é na imagem humana, mas corpo glorioso. As portas estavam trancadas quando Jesus apareceu, pôs-se no meio deles e disse: Pai seja convosco. Liberou paz. Então dirigiu-se, você vê que ele não estava lá. Dirigiu-se a quem? Dizendo: coloca teu dedo aqui. Ô linguarudo, entendeu? Ô murmurador, coloca teu dedo aqui. E olha aqui, olha para as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca do meu lado. Agora não sejas, diga comigo, um incrédulo, mas crente. Creia, meu filho. Tomé confessou a Jesus: meu Senhor, meu Deus. Ao que Jesus lhe afirmou: Tomé, porque me viste, acreditaste. Bem-aventurados os que não viram por isso que essa história de se eu ver, se acontecer. Primeiro eu creio, depois eu vejo. Primeiro eu acredito, depois eu vivo. Jesus apareceu no domingo e da primeira vez Tomé não estava lá. Derramou daquela paz, soprou sobre eles o Espírito, a alegria deles foi imensa, foram abençoados, e aí deu uma recomendação vital para uma vida poderosa, né?
não retenha ofensa, falta de perdão, libera, perdão, perdoe. E depois Jesus aparece novamente às portas trancadas. E mais uma vez libera a paz. Após, ele fala com Tomé e manda ele comprovar tocando nele. Tomé, aí é que está o ponto. Tomé ouviu diversas vezes Jesus falar do que ia acontecer. E no entanto, foi incrédulo. Não é um problema sério? Sim ou não? Você sabe, aí é que está a questão. Vamos trazer para nós? Nós já sabemos o que vai acontecer. Nós já sabemos o que acontece em cada momento da nossa vida. Nós estamos na terra, nós temos nossos desafios. Jesus não disse, no mundo tereis aflições, mas ele não diz também, tem de bom ânimo, eu venci e vocês também? Vocês também vencerão, eu venci o mundo. Então eu já sei que nós passamos por aflições, mas nós sabemos que nós já vencemos. Essas experiências, elas são importantes para o nosso crescimento. Elas são importantes para o nosso amadurecimento, para o nosso relacionamento com Deus. Tomé ouviu tudo. Tomé escutou inúmeras vezes tudo que Jesus ia fazer e tudo que ele passaria. E quando aconteceu, é como se ele nunca tivesse ouvido nada. O Senhor disse para ele, pare de duvidar. Diga comigo, pare de duvidar. E? Será que ele não está falando isso para alguns aqui hoje? Pare de duvidar. Pare de duvidar. E creia. Então Jesus lhe disse, porque você me viu, você creu. Diga comigo, felizes. Toda vez que o Senhor diz felizes, Ele está dizendo abençoados. Bem-aventurados. Os que não viram e creram. Esses são os felizes. As pessoas que não viram, mas creram. Porque quando você crê, você vê. O que eu vejo? Vejo tudo que você crê. Tudo que você crê. A vara que nós falamos lá atrás, de Arão, produzindo milagrosamente, ela representa a ressurreição de Jesus, que foi rejeitado e ressuscitou. Porque Arão, a vara foi rejeitada, a autoridade, a liderança foi rejeitada, Jesus foi rejeitado. Todos levaram um cajado, uma vara morta, que Deus escolheu e deu vida àquela vara. Jesus, ele vive eternamente. Ele foi aprovado por Deus e por causa de Jesus. Diga comigo, por causa de Jesus. Diga comigo, por causa de Jesus. Todos nós florescemos e frutificamos. Ele não diz que nós estamos ligados à videira? A videira verdadeira? Nós florescemos ainda, você vê, ainda que você esteja como uma vara seca, ainda que você esteja como uma vara seca, você floresce e frutifica de forma sobrenatural. De forma sobrenatural. Assim como aquela vara. Como é que você pode imaginar um pedaço de pau solto, um pedaço de pau aqui, ó, um galho, um pedaço de pau, um pedestal daquele ali, que não está ligado à terra, que não está ligado a uma árvore, que não está ligado a lugar nenhum, ela floresce, frutifica, dá amêndoas, dá brotos, floresce de uma forma linda. É o que acontece.
Esse é o sobrenatural. Mas nós precisamos crer nisso. Apesar de ouvirmos, muita gente se encontra como Tomé, duvidando. Nós somos crentes e, como diz, podemos estar como varas mortas. Ou nós podemos ser aqueles aprovados por Deus, que Deus no meio de uma multidão escolhe e diz: você vai florescer. A sua vida vai florescer. Você vai frutificar. Quem está entendendo, por favor? Deixa isso entrar. Nunca se esqueça que a incredulidade manteve o povo no deserto. É a incredulidade que nos mantém no deserto. O que diferencia uma pessoa da outra não é onde você foi criado, aonde você mora, qual a sua escolaridade, qual a sua educação. O que mantém uma pessoa no mesmo lugar, o que diferencia, é justamente a fé. Tem gente que morreu sem ver a promessa, mesmo tendo uma promessa. Já parou para pensar nisso? Pessoas que morreram sem ver a promessa, mesmo tendo, não porque a promessa falhou, não, mas porque não misturaram a palavra com a fé. A palavra que receberam. Olha o que diz aqui, ó. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Diga comigo, não foram todos? Diga comigo, não foram todos? Os que Moisés tirou do Egito? Não foram? Sim ou não? Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Isso me assusta. Olha que eu estava lendo isso aqui hoje. Essa colocação me chamou a atenção. Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Já parou para pensar? Deus irado contra alguém durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? A quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso? O que era o descanso? Terra prometida. O Senhor disse, eles não vão entrar na terra prometida. Não foi aqueles que foram, diga comigo, desobedientes? Está prestando atenção? Sim ou não? Sabe por quê, gente? Vamos falar com seriedade. Falo com amor com vocês. Mas lá em casa toda a história da criação dos meus filhos, o seguinte: murmuração e birra resultava em cinta. Esse era o acordo que eu tinha com eles. Esse é o acordo. Tudo que vocês tiverem boas argumentações, eu vou ouvi-los. Sabe o que o Senhor diz? Apresente as suas razões, para que eu possa te justificar. Mas tudo que vinha num tom de rebeldia, murmuração, ou imposição, ou birrinha, resultava em cinta. Não tinha conversa. E por que eu fazia isso? Para dizer assim, vocês vão aprender na vida que não é dessa forma que vocês conquistam as coisas, porque Deus não dá nada para vocês na birra. Você sabe, deixa eu dizer uma coisa importante a vocês, tá? Por que a Bíblia diz que Deus disciplina quem Ele ama? Porque os indisciplinados não são filhos, são bastardos. A Bíblia diz isso. Não é sério isso? Sim ou não? Eu quero ser filho ou quero ser bastardo? Filho. E todo mundo, sabe o que eu aprendi nos meus anos de fé? Que todo rebelde quer limite. Todo. Quer limite, quer disciplina, quer direção. Às vezes grita por isso, mas falta um pulso firme para dar a direção certa. Eu aprendi nos anos filho, mulher,
Na minha história, eu nunca vi uma mulher respeitar o marido do qual ele não era uma autoridade. Nos meus anos, eu tenho testemunhos, inúmeros testemunhos, que mulheres falando, eu nunca o admirei, enquanto eu tinha todo domínio sobre a vida dele. Mas a partir do momento que ele assumiu uma postura, eu passei a ter admiração por ele. Filhos, olha os exemplos que nós fizemos agora, da nossa juventude. O que resultou em juventude sem disciplina. Porque todos precisam e querem direção. Querem limites. Muitas vezes as besteiras são feitas e muitos gritam por limites. E muitos não entendem isso. Deus disciplina a quem Ele ama. E o povo de Deus não pode ser um povo sem disciplina. Não pode. Quando eu cito para vocês, eles estão aqui, eles estão me ouvindo. Está ali o Vitor, está aqui a Bruna. Assim, não tinha argumentação. Eu decidi, se pendesse para o lado da rebeldia da coisa, falou, acabou, perdeu a razão. Agora nós já vamos tratar de outra forma. Você não precisa nem abrir a boca mais. Nós já vamos resolver, que eu quero ensinar uma coisa para vocês. Tudo com bons argumentos, com boas atitudes, eu ouço e sou capaz de atender. Mas tudo que vier nesse tom de rebeldia, imposição, arrogância, é cinta que vocês vão ganhar. Foi ótimo. Porque Deus nos trata assim. Murmuração manteve o povo no deserto. Murmuração manteve eles onde eles não queriam estar. E é isso que a incredulidade e a murmuração faz. Elas nos mantêm no lugar que a gente não quer estar. Murmuração, questionamento, arrogância, orgulho. Vemos assim que por causa da incredulidade não puderam entrar. Diga comigo, por causa da incredulidade. Por que uma pessoa murmura? Porque é incrédulo. Visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos, diga comigo, no descanso de Deus. Olha que coisa linda, entrar no descanso de Deus, aquele tempo de paz, entrar no descanso, entrar na terra, que nenhum de vocês pense que falhou, porque a promessa não falhou, pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Diga comigo, mas a mensagem que eles ouviram, de nada lhes valeu. Olha que triste isso. Diga comigo, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Olha como é que isso é sério. Bispo, o senhor só prega? Não, eu ouço também. Quando eu estou pregando para mim. Eu já estou me analisando e analisando minha conduta, meus pensamentos, meus sentimentos. Mas eu também ouço. E quando eu ouço, eu estou atento aos detalhes. Porque eu preciso misturar com a fé. O quê? A palavra que eu ouço. Se você ouve a palavra e você não mistura com a fé, volta o versículo aqui. Vamos lá, vamos ler de novo. Porque também a nós foram pregadas as boas novas. Diga comigo, boas novas. Então está sendo pregado a nós. O que é o paralelo que está acontecendo aqui? Nós estamos lá e estamos aqui. O Senhor está trazendo lá e aqui. Como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou. Não teve proveito algum, porquanto não estava misturada com aonde? Naqueles que a ouviram. Você viu como é sério? Por isso que eu estou dizendo, não fica só ouvindo não. Não seja só ouvinte. A melhor direção, cada reunião que você ouve, cada culto que acrescenta na sua vida o que você traz para a tua vida. Que é aí que está o processo da caminhada para atingir a estatura do varão perfeito. Se hoje você escuta essa reunião aqui, e você sai do mesmo jeito, não mudou nada, você só escutou e falou, nossa, que palavra boa, mudou nada para você. Porque você já tem que sair daqui se autoavaliando e trazer já para a tua vida,
Peraí, será que eu estou misturando com a fé? Será que realmente eu tenho ouvido a palavra e a palavra tem entrado? Será que eu preciso ver para crer ou eu tenho crido? Por isso, eu creio que eu vou ver. Porque primeiro você crê, depois você vê. Por isso que a fé vem do ouvir e do ouvir o quê? Por isso que eu sempre falo sobre isso e deixa esse termômetro para você, leva isso para a tua vida, tá? Leva isso para a tua vida. Bispo, quando você sabe que uma pessoa, ela vai cair, quando o diabo consegue privá-la de ouvir a palavra, ela vai cair. Ninguém se mantém sozinho. E eu vou dizer mais uma coisa para você, nunca confie em você, confie em Deus. Não confie em você, comigo é diferente, mentira, com ninguém é diferente, não tem macho. Ninguém, não confie, não, eu tenho força, né? Quem acompanhou, eu ri demais daquilo, quem acompanhou a bispa o dia que foi falar com os jovens, e ela falou dos impulsos sexuais, né? E cuidado, você vai estar junto, não sei o quê, não, mas eu tenho controle. Que tem controle, menino? Você não controla, você não segura um pum, você vai segurar os impulsos sexuais, né? Não dá conta de segurar um peido, vai, desculpa a palavra, não é? Mas a hora que vem você manda, como é que você está falando que você vai? Não, eu estou aqui, eu seguro, não tem controle, não se meta nisso que você vai estar mal, não tem, a gente já não se coloca nessa posição para poder, aquilo que a gente acha que eu tenho controle da situação, eu tenho controle disso, eu tenho controle sobre a minha carne, eu tenho controle sobre não, confia na palavra, seja dirigido pela palavra, porque é isso que vai te manter numa posição segura. É isso que vai te manter numa posição abençoada. A promessa nunca falha. Diga comigo, a promessa nunca falha. E nós sabemos que a falha nunca está em... Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Mas Deus responde fé. Diga comigo, Deus responde fé. Deus está pronto, a gente precisa trazer, né, isso para a nossa vida. Deus responde e Ele faz florescer. Se Deus, Ele aprova a sua fé, você floresce. Não importa quem está florescendo, você floresce. Não importa quem está frutificando, você frutifica. Porque Ele te escolheu para isso. Mas o que a Bíblia diz? Sem fé é impossível agradar a... Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe, diga comigo, e que recompensa aqueles que o buscam. Ele é recompensador. Fé, nós precisamos, diga comigo, fé para obedecer. Diga fé para perdoar, fé para se humilhar, fé para avançar, romper e por aí vai. Com base na palavra nós nos movemos para o que é necessário, porque nós cremos. Eu preciso de fé para isso. A humildade para me submeter inteiramente a Deus, porque aquele que se submete inteiramente a Deus, a Bíblia diz que Deus exalta. Humilhem-se diante do Senhor, diga comigo, e Ele os exaltará. Não importa a tua situação, não importa em que condição você se encontra, você pode ser como a vara morta seca, mas se crer, pode passar a produzir milagrosamente para a glória de Deus. Quem crê nisso? Diga, eu creio. Deus não se agradou da maioria deles, porque a maioria não creu, mas os que creram entram na terra. Eles receberam tudo, tiveram a mesma oportunidade, o mesmo portal aberto, diga comigo, a mesma oportunidade, o mesmo portal aberto, diga a mesma promessa, mas a maioria não creu, não obedeceu, não se humilhou.
e caiu no deserto. Isso é assustador. Irmãos, não quero que vocês se esqueçam do que aconteceu muito tempo atrás, quando nossos antepassados foram guiados por uma nuvem que ia diante deles e atravessaram o mar. Na nuvem e no mar, todos foram batizados como seguidores de Moisés. Todos comeram, diga comigo, do mesmo alimento espiritual. Todos beberam, diga comigo, da mesma água espiritual, pois beberam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. No entanto, diga comigo, Deus não se agradou da maioria deles, e seus corpos ficaram espalhados pelo deserto. Tais coisas, diga comigo, aconteceram como advertência para nós. Todas essas coisas aconteceram como advertência para nós, a fim de que não cobicemos o que é mal, como eles cobiçaram, nem adoremos ídolos, como alguns deles adoraram. Segundo as Escrituras, todos comeram e beberam e se entregaram à farra. E não devemos praticar imoralidade sexual, como alguns deles praticaram, e morreram 23.000 pessoas num só dia. Também não devemos pôr Cristo à prova, como alguns deles puseram, e foram mortos por serpentes. E não se queixe como alguns deles se queixaram, e foram destruídos pelo anjo da morte, ou anjo destruidor. Volta ali, por favor. Não se queixem, diga comigo, não se queixem, como alguns deles se queixaram, e foram destruídos pelo anjo da morte, porque ali foi aberta uma brecha. Essas coisas que aconteceram a eles, diga comigo, nos servem como exemplo. Foram escritas como advertência para nós, que vivemos no fim dos tempos. Portanto, se vocês pensam que estão de pé, diga comigo, cuidem para que não caiam. Então, espera aí, se eu penso que eu estou firme, que eu estou de pé, então vigia, cuide para que você não caia. As tentações em sua vida não são diferentes daquelas que outros enfrentaram. Diga comigo, as tentações em sua vida não são diferentes daquelas que outros enfrentaram e enfrentam. Não são diferentes. Diga comigo, Deus é fiel e Ele não permitirá, diga, tentações maiores do que vocês podem suportar. Isso aqui é sempre forte demais. Quando forem tentados, Ele mostrará uma saída para que consigam resistir. Ninguém vai ser tentado mais do que pode suportar. Diga comigo, tem sempre uma saída. Tem sempre uma saída. Sempre, sempre tem uma saída. A Bíblia diz que Deus dá o escape. Nenhuma tentação ou provação vai além da nossa capacidade de passar, suportar e vencer. Nenhuma. Sempre tem o escape. Nós temos graça, nós podemos superar. Basta olharmos somente para Jesus. Amém? Levante-se e creia nisso. Agora pode levantar. Deus quer fazer sobrenaturalmente você florescer. Você sabe, hoje ainda, olha como é sério, né? Nós estávamos, meu filho falou, pai, dá uma lida nisso aqui. E
nós vamos fazer uma reflexão, que a Bíblia tem um versículo que fala dos nossos primeiros líderes. Siga o exemplo dos seus primeiros líderes. Tem exemplos aí para você. E aí, tem uma frase que a gente sempre diz aqui, porque isso está na Bíblia, não exatamente assim, mas a história mostra, que as guerras que nós vencemos, os nossos filhos não terão que lutar. Certo? Certo? Que do espírito que está sobre uma liderança vai para os liderados. Então aí você pega Moisés, que influenciou Josué. Josué se tornou um líder poderoso, porque Moisés foi um líder poderoso. Você pega Davi, que liderou o reino, e o reino Israel no seu tempo foi um exército vitorioso, vencedor. Que você pega os 400 valentes de Davi, que eram os homens mais valentes, poderosos da época, mas quando chegou ali, chegou desgostosos, endividados, de espírito abatido. Você pega a liderança de Josué com os 300 valentes, você pega a influência de Elias sobre Eliseu, do espírito que estava sobre Elias foi para Eliseu. Então, você vê o tanto que é forte isso, mas olha o que eu vou te falar, né? Quando você olha para Saul, nós falamos de Saul aqui, não falamos? Sim ou não? Aí, meu filho falou assim para mim: pai, olha como isso é forte, isso é assustador. Porque Saul, como no final do jejum a bispa ainda trouxe uma mensagem, enquanto Davi estava vencendo de um lado, Saul estava perdendo do outro. Quando Saul foi ferido na batalha, então, como foi dito no final do jejum, ele quis hipocritamente lançar mão da aliança. Então ele diz ao seu escudeiro: pega a tua espada e me mata, para que eu não caia na mão desses incircuncisos, desse povo que não tem aliança com Deus. Ele era um tanto quanto, né? Mas pega a tua espada e me mata. O escudeiro falou: livre de mim de fazer isso, eu jamais farei isso. Então ele pegou a sua espada e ele se lançou sobre ela. E ele se matou. Quando ele se matou, o que você acha que o escudeiro fez? Igualzinho. Repetiu. O escudeiro repetiu o mesmo erro. Nessa batalha os seus filhos morreram também. Olha como é sério isso. Olha como é sério. Por isso que sempre que a gente fala, lute por você, lute pelos seus filhos, lute pela sua família, paga o preço. Paga o preço. Passa por cima de orgulho, passa por cima de besteira, de maturidade. Lute, porque é uma sucessão. Então, nós vemos aqui, então, olha o que a Bíblia fala sobre os seus primeiros líderes. Observe, aprenda, tem exemplo, vai do seu jeito, você vai do seu jeito, você vai quebrar a cara. Olha o que nós falamos hoje, né? Tem liderança que Deus levanta, você pode rejeitar a liderança. Tem a bênção que Deus manda, você rejeita e diz que é o maná maldito. Estou cansado desse maná maldito. Você está cansado da mesma coisa? É ruim? Não, não é ruim, mas depende da posição. Tem aquela fé positiva e tem aquela fé negativa, né? Tem aquela, não, chega, eu vou fazer o que eu tenho que fazer, eu estou cansado desse resultado, eu vou além, quero viver coisas maiores. Positivo.
Mas não, eu estou cansado, nunca muda nada, não faz nada, estou cansado só dessa migalha. Aí já é incredulidade. Então, nós precisamos ter cuidado, porque liderança é influência. É influência. Agora, hoje eu gravei para o Debaixo das Asas, e eu disse assim ainda: todo mundo é líder de alguém. Ou não? Sim ou não? Todo mundo é líder de alguém. Todo mundo é líder de alguém. Então a nossa liderança começa na própria casa. Nós como pais somos líderes dos nossos filhos. Nós como homens, maridos, nós somos líderes da nossa família. Nós somos sacerdotes. Olha como é sério isso. Então, nós precisamos estar atentos e travar as nossas guerras e vencer as nossas guerras, porque os nossos liderados vão nos imitar. Davi era valente, ele levantou uma multidão de valentes. Moisés foi um líder extraordinário, ele levantou um líder extraordinário. Saul foi um covarde, ele levantou covardes. Ele se lançou sobre a sua espada, se suicidou, o escudeiro dele já repetiu o ato. Ele perdeu a guerra, os filhos perdeu. Olha que coisa louca. Não é sério isso? Sim ou não? Então nós já começamos, peraí, eu quero... E tudo isso, lembre de seus primeiros líderes espirituais, que anunciaram a mensagem de Deus a vocês. Diga comigo, pensem como eles. Eu penso diferente do meu líder. Tudo bem, você tem o direito. Você tem o direito, só que você não vai colher o mesmo resultado. E morreram. E imitem a fé que eles tinham. Olha como é sério isso. Nós somos líderes. Você é líder. Nós somos líderes. Você vê que nós carregamos um peso de responsabilidade. Um peso de responsabilidade grande. Por isso que nós temos que, quando Neemias chegou lá, a primeira coisa que ele falou ao povo, daquele caos que eles estavam vivendo, foi dar um chacoalho nos homens e falar: lute pelas vossas famílias, lute pelos vossos filhos, lute pelas vossas filhas, lute pelas vossas casas. Eu não tenho uma razão para lutar. Claro que tem. Claro que tem. Lute pelos seus. Tudo o que nós falamos aqui hoje, qual o problema? A palavra não foi misturada com a fé. Não teve proveito. Olha, posso dar um exemplo para vocês? Olha aqui, olha como as coisas funcionam. Sabe o que aconteceu nesse domingo? Domingo foi extraordinário, não foi? Sim ou não? Não foi um domingo poderoso para nós? Oportunidades lindas. Pessoas não se abraçaram aqui, não quebraram as barreiras, não se abençoaram, foram porque eu quero vencer. Eu terminei a reunião, alguém disse assim, eu terminei a reunião, subi, daqui a pouco chegou uma mensagem, de alguém que estava aqui, chegou uma mensagem para mim, e disse assim para mim: bispo, o senhor poderia me dar o telefone do fulano, que eu quero pedir perdão para ele? Eu procurei aquele telefone e tal, não achei na minha agenda. Eu falei: peça ao pastor Rodrigo que ele vai te dar. Ele pegou aquele telefone, correu, ligou para uma pessoa que está em outra cidade, pediu perdão para aquela pessoa, quebrou as barreiras. Naquele domingo. Aí, no mesmo domingo, alguém procura um pastor nosso e diz assim:
eu quero a benção para sair do ministério. Mas por quê? Porque eu não consigo vencer, eu tenho uma mágoa gigantesca do fulano, que é do ministério. Mas, peraí, por causa de uma pessoa? Porque agora eu olho para todo mundo, é todo mundo igual para mim. Eu não consigo vencer. No mesmo dia, uma pessoa pede o telefone para ligar e dizer: eu quero pedir perdão a você, eu quero quebrar as barreiras, eu não quero nada. E no mesmo dia, uma pessoa diz: eu quero sair porque eu não consigo vencer. A palavra veio para ambos, mas nenhum misturou com a fé. Esse que misturou com a fé, a vida vai embora. Destravou a vida. Destravou a vida. E o outro? Porque ela acha que ela sai daqui, que ela não vai encontrar problema em outro lugar. Tem algum lugar que não tem problema, gente? Tem? Sim ou não? Tem algum lugar que você vai entrar e vai falar assim: rapaz, é aqui que eu quero ficar, que aqui só tem gente perfeitinha. Não tem. Então o que vai acontecer? Daqui a pouco ela vai encontrar problema lá. E aí o que ela vai fazer? Aí ela já vai sair de novo e vai passar a vida caminhando no deserto. Por quê? Porque eu preciso de fé. Você viu a lista que nós falamos aqui, né? Para perdoar, para liberar perdão, para me humilhar, para ser humilde, para ouvir a palavra e não ficar só ouvindo. Eu preciso misturar ela com a fé, para ela ter proveito na minha vida. Para ela ter proveito, ela tem que ter proveito na minha vida. Diga comigo: a palavra tem que ter proveito na minha vida, e é misturando com a fé. Você vê, as boas novas que lhes foram pregadas, de nada aproveitou. Não teve proveito algum. Por quê? Não foi misturada com a... Não foi misturada com a... Eu misturo com a fé. E aí, para as coisas poderosas também. Eu estou ouvindo tantas coisas, será que eu vou ser um Tomé? Estou falando só de problema não, estou falando para conquistar também. Será que eu estou sendo um Tomé, que eu digo assim: eu só acredito se eu ver. Eles passaram 3 anos com Jesus. Jesus disse assim: é necessário que o Filho do Homem seja entregue para morrer, tal, mas ele vai morrer e ao 3º dia vai ressuscitar. Aí acontece, só se eu ver. Eu tenho que ver e tenho que colocar minha mão lá, tem que colocar minha mão. E aí? Não creu em nada, não ouviu nada, nada penetrou. Sabe uma frase que a gente fala que ela é assustadora? E não é assustadora, ela é real. Tem gente que se tornou impermeável. Não entra, não penetra. Mas o que eu fico feliz é que eu creio que aqui não tem ninguém assim. Isso acontece em outras igrejas. Entendeu? Aqui não. Está entendendo ou não? Você está de acordo comigo? Sim ou não? Não, eu creio. Aqui não, aqui é top. Aqui é como diz o Tiririca, aqui é um povo fantárdico. Não é? Então isso acontece só em outros lugares, aqui não. Aqui a palavra penetra com profundidade. Aqui a palavra cria raiz. Então quer dizer que vocês são crente raiz. Né? Não é o que chamam por aí de Nutella, né? Você é crente o quê? Raiz. E dá fruto. Dá fruto. Frutifica, floresce. Querido, deixa isso entrar dentro de você. Nós estamos em Cristo. Cristo é como a vara, nós agora florescemos. Você pode as pessoas olhar e falar: não, isso aí está um galho seco. Que galho seco, meu filho? Esse frutifica, esse floresce de forma sobrenatural que ninguém entende. Diga em nome do Senhor Jesus. Diga: pode ninguém estar frutificando. Pode ninguém florescer. Diga: mas eu vou frutificar. Diga: e eu vou florescer de forma sobrenatural.
É isso. Acredite. E nós não somos Tomé, nós cremos primeiro. Nós cremos. Nós já sabemos que nós já entramos numa batalha com a garantia da vitória. Sobre todas as coisas nós somos mais do que vencedores. Nós fomos alcançados pelo amor do Senhor. Então a Bíblia diz, não tem altura, não tem largura, não tem profundidade, não tem anjos, não tem demônios, nem outra criatura na terra poderá nos separar do amor de Cristo, do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não é forte demais? Nem anjos, nem demônios, meu filho. Nada pode nos separar desse amor. Nada. E quando nós falamos de amor, querido, olha, que amor é esse que ele já deu a vida por nós. Tanto é que antes, no versículo 31 de Romanos 8, Romanos 8, 31, 32, 33, diz, se ele não negou a nós, o mais importante, se ele não negou o próprio Filho, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? A coisa mais importante ele já nos deu. Como é que ele vai negar qualquer outra coisa agora? O resto é tudo pequeno. Está entendendo ou não? Sim ou não? Ele já não negou o Filho, já entregou por nós. Como é que ele vai negar qualquer outro pedido? E aí você vem, está lá, peste, fome, luta, tribulação, sobre todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. Feche seus olhos, por gentileza. Basta crer, se submeter à vontade plena do Senhor. Mistura com a fé. Mistura a palavra com a fé. Mistura a palavra com a fé. E é impossível você não viver a promessa. Mistura a palavra com a fé. Mistura, o que você quer viver? O que você quer alcançar? O que você quer desfrutar? Mistura a palavra com a fé. Mistura agora. Mistura, eu vou misturar a palavra com a fé, porque eu vou viver o sobrenatural. Eu não vou orar, essa oração é sua. Vou ficar de boca fechada aqui. É sua, não é minha não. É sua. Você vai fazer a sua, eu vou fazer a minha, vamos misturar com a fé. Fala. Mistura com a fé. Mistura, eu creio, Senhor. Eu creio que eu posso florescer onde ninguém está florescendo. Eu creio que eu posso frutificar onde ninguém frutifica. Eu creio, Senhor. Eu creio. Eu creio na Tua palavra, eu creio na autoridade da Tua palavra. Não questiona nada. Não seja rebelde. Não questiona a liderança, não questiona o maná. Não questiona nada. Agradeça a Deus por tudo. E não só, agradeça pelas coisas poderosas, incríveis, sobrenaturais que Ele vai fazer na tua vida. Agradeça pelas vitórias. Agradeça pelo milagre, agradeça pela tua família salva, agradeça pelas dívidas pagas, agradeça pela prosperidade, agradeça pela cura, agradeça pela restauração, agradeça pela restituição, agradeça, eu creio, eu misturo com a fé, Senhor. Eu creio, Senhor. Eu creio. Eu creio. Diga a Ele: não, Senhor, a palavra vai ter proveito na minha vida. A palavra terá proveito na minha vida. Ela terá proveito na minha vida, porque eu vou misturá-la com a fé. Eu vou viver o sobrenatural. Eu vou viver coisas poderosas. Eu vou viver o sobrenatural. Eu vou viver o sobrenatural. Eu vou viver o sobrenatural. Eu creio na palavra e eu misturo a palavra com a fé. Eu vou viver o sobrenatural. Eu vou viver coisas maiores. Eu vou viver coisas incríveis. Eu vou viver. Eu vou. As duas vezes que o Senhor entrou
aonde os discípulos estavam, ele diz: paz estejam sobre vocês, paz estejam convosco, e assoprou o Espírito sobre eles. Receba esse Espírito na tua vida, receba o Espírito da paz, receba o Espírito da paz no teu coração, receba o Espírito da paz no teu espírito, receba esse Espírito, o Espírito da fé, receba, 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 receba o Espírito da paz, 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 e diga, faz sair pela tua boca: eu vou viver o sobrenatural, eu vou frutificar de forma sobrenatural, a minha casa, o meu negócio, o meu casamento vai florescer de forma sobrenatural. Eu creio no sobrenatural, eu creio que o que ninguém tem vivido eu vou viver, o que ninguém tem desfrutado eu vou desfrutar, o que ninguém tem experimentado eu vou experimentar. Eu creio. Felizes os que não viram, mas creram. Jesus está dizendo: felizes, abençoados, bem-aventurados os que não viram, mas creram no que você crê, no que você acredita. Acredite na tua vitória, acredite na palavra, acredite no teu milagre, acredite no sobrenatural, acredite, acredite, acredite. Tome a decisão aqui hoje, você será uma pessoa crédula, de fé sobrenatural. Creia, 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 creia que você vai viver o sobrenatural, e diga isso: eu vou viver o sobrenatural, eu viverei o sobrenatural, eu vou frutificar de forma sobrenatural, a minha vida vai florescer de forma sobrenatural. Eu creio, 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 Senhor. E diga isso: ninguém tira isso do meu coração, Senhor. Ninguém tira isso do meu coração, porque eu creio, Senhor. Ninguém tira isso do meu coração, porque eu creio, Senhor. Eu creio, eu creio, eu creio na vitória, eu creio na restauração, eu creio na transformação, eu creio no milagre, eu creio, eu creio. Creia, creia porque você viverá. Creia porque você viverá. Creia, creia porque você viverá. Creia, creia, creia. Não seja incrédulo, creia. Não duvide, creia. Não duvide, creia. Não seja incrédulo, creia. Creia, creia. Creia, 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 creia. Ele é. Creia. Ele é. Ele é. Ele é. Permaneça com seus olhos fechados. Quando o Senhor entrou onde os discípulos estavam, Ele disse: paz seja convosco.
Paz seja convosco. E assoprou e disse: recebam o Espírito. Receba o Espírito da paz. Receba o Espírito da fé. Receba o Espírito da convicção, da certeza. Receba o Espírito que traz essa segurança, que te faz sentir seguro. Seguro em Deus. Receba essa paz. Receba no teu espírito, no teu coração. Receba a presença de Deus. Essa presença que traz a paz que excede todo e qualquer entendimento. Que em nenhum outro lugar nós podemos recebê-la. Essa paz que traz essa segurança, essa certeza que tudo vai dar certo. Que tudo converge para o seu bem. Que todas as coisas cooperam, contribuem para o seu bem. Isso quer dizer que tudo vai terminar bem. Tendo dito isso, soprou o Espírito sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Receba ele. Diga: eu me abro, Espírito Santo, e eu recebo o Senhor na minha vida. Receba ele. É o Espírito da fé. É o Espírito da segurança, da certeza. Receba ele. Receba ele. Receba essa paz. Sinta-se seguro no Senhor. Futuro certo. Destino certo. Segurança para um futuro lindo, poderoso que Deus tem para você. Porque mesmo que hoje muitos estejam como um galho seco, o galho seco, ele frutifica, ele floresce de forma sobrenatural. É aquele que Deus escolhe. É aquele que Deus abençoa. Mistura com a fé. Aleluia. Deixa. Diga a Ele: corpo e alma eu entrego, Senhor. Diga: meu espírito em louvor, Senhor. Então diga a Ele: toda honra, toda glória, toda força e o poder sejam dados para sempre a Jesus, Rei dos Reis. Diga a Ele: toda glória, toda força e o poder sejam dados para sempre.
Diga um verdadeiro adorador, Senhor. Um verdadeiro adorador. Diga a Ele, faz de mim um novo homem. Faz de mim um novo homem. Renova-me sempre, Senhor. Renova-me sempre, Senhor. Diga a Ele, tira tudo que é de mal em mim. Tira tudo que há de mal em mim. Vem limpar meu coração. Vem limpar meu coração. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Para entrar em Tua presença. Em tua presença. Venho te pedir perdão, Senhor. Vem te pedir perdão. Limpa-me com Tuas águas. Limpa-me com tuas águas. Ah, diga a Ele, purifica-me, Senhor. Purifica-me, Senhor. Corpo e alma eu entrego. Corpo e alma eu entrego. Meu espírito em louvor. Meu espírito em louvor. Toda honra. Toda glória. Toda glória. Toda. Toda força. E o poder. E o poder sejam dados para sempre a Jesus, Rei dos reis. Rei dos reis. Toda honra, Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. toda glória, Obrigado. Obrigado por esta mensagem. Obrigado por esta palavra. e o poder Obrigado sejam dados para sempre. para sempre a Jesus, Rei dos reis. Rei dos reis. Amém. Para Jesus, bem forte. A Ele a honra, a glória, o louvor. A Ele estas palmas, pois é o único digno e merecedor em recebê-las. Amém. Graças a Deus.